Vamos falar de Deus, vamos falar coisas boas, aquelas coisas que vêm do alto, lá em Salmos 132. Põe na tela, versículo 1. Salmos 132, 1. Já compartilhou? Se já compartilhou, tá bom. Já compartilhou, já fez tudo já. Agora é hora de estar aqui, junto aqui. Vamos ler um pouco mais a mensagem de Deus para esse dia de hoje, dia 11 de maio. Diz aí, eu vou ler até o títulozinho que tem aqui nessas Bíblias, Revista Corrigida. Tem um títulozinho, né? A maioria delas tem o zelo de Davi pelo templo e pela arca, as promessas feitas por Deus. Até diz, Cântico dos degraus. Mas ele diz assim no versículo 1: Lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas aflições, como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó, dizendo: Certamente que não entrarei na tenda em que habito, nem subirei ao leito em que durmo. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Eu não sei se você já viu, o pessoal do YouTube já viu já. E o título de hoje é Prioridade de Vida. E nós vamos falar um pouquinho sobre Davi. Davi estava aqui, até nesse caso que diz, que nesse salmo aqui, fala sobre o zelo de Davi, o cuidado de Davi. O cuidado de Davi para o quê aqui? Aqui nós temos um Davi que era doido para construir um templo para Deus. Chamou o profeta Natan, Natan, olha só, estou aqui querendo já construir um templo aqui para o Deus aqui, porque ele está morando numa cabaninha ali, num lugarzinho ali pobre, eu estou querendo um palácio aqui, estou cheio de ouro aqui, e ele está ali preso debaixo de uma cabana, numa tenda. Eu não quero só isso não, Davi, o Natan, o profeta, eu preciso dar algo melhor para Deus, eu não consigo ficar quieto aqui nessa situação, enquanto eu pego aqui do bem, do melhor, eu tenho um palácio aqui grande, eu tenho aqui um trono aqui bonito, de ouro, eu tenho uma coroa, tenho tudo aqui, mas o Todo-Poderoso que me deu tudo está ali, jogado ali, embaixo de uma tenda. Eu não aceito isso, não. Eu quero construir um templo para Deus, o Todo-Poderoso, o poderoso de Jacó. Aí ele chega lá e fala, e pega Natan e fala, Natan concorda na mesma hora. Está lá em Samuel, fala isso. Ele chega e fala, não, Davi, vamos fazer. Opa, é agora, vamos lá. Pode fazer. E Deus vai se agradar. Quando Natan tá saindo, volta, Natan, não mandei você falar nada, quem mandou você concordar? Eu não falei nada para você. Você que se achou aí que estava bem demais, aí falou, não, Davi, faz, eu não falei nada para você. Aí Deus falou, Natan, volta lá. O profeta Natan, volta lá que tá errado isso aí. Aí Natan volta e fala, Davi, ó, não vai ser você não. Deus não quer, Deus até quer, pode até aceitar o templo, mas não vai ser você não, vai ser seu filho Salomão. Aí Davi, tudo bem, vai ser Salomão, meu sucessor aqui no cargo, minha família, tá tudo bem, então não tem problema. Que honra para um meu filho construir o templo de Deus. Aí Davi fica feliz, vai arquitetar tudo, vai planejar tudo. Mas nós vemos que Deus, lá com Moisés, ele planejou aquela, não diria cabana, mas ali, como é que era a tenda, a famosa tenda. Ele planejou a tenda, falou, Moisés, eu quero desse tamanho, quero desse jeito, quero desse modo, dessa altura, desse comprimento, eu quero tudo desse jeito. Moisés foi lá e fez, conforme Deus tinha falado. Fez ali a tenda ali no meio do povo, e ali continuou. Conforme até Davi estava lá, estava no meio da tenda, lá no meio do povo. Aí Davi quis mudar isso. Deus falou, tudo bem, pode fazer. Você vê que não foi Deus que mandou. Já foi Davi querendo fazer, mas Deus aceitou. Mas nós vamos pegar hoje a prioridade da nossa vida. A prioridade da nossa vida deve ser conforme Davi fala aqui. Diz aqui que não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar lugar para o Senhor. Davi queria exaltar esse Deus Todo-Poderoso. Davi queria gloriar esse Deus Todo-Poderoso que já tinha dado tudo para ele. Tirou um simples pastor de ovelhas, lá pequeno, até na estatura, né? Não dizendo não pequeno só em cargo ali, que ele não tinha nenhum, ele cuidava das ovelhas, ali era como se fosse algo que era deixado até às vezes para os filhos que não eram filhos legítimos, era deixado ali, então deixava ele meio que de escanteio, vamos dizer assim, usar uma gíria, né?
deixado meio de lado. E Davi foi se exaltando, Deus exaltou ele, virou rei de Israel. Mas Davi nunca estava satisfeito. Davi sempre queria dar mais para Deus. Davi já era aquele homem, aquele rei que fazia tudo, era o rei segundo o coração de Deus. Além, pode ter pecado, pode ter acontecido ali, mas pediu perdão, Deus exaltou novamente, colocou ele no seu lugar de rei. E a maioria das vezes nós não temos esse zelo com Deus, essa gratidão, essa coisa de querer agradar o Todo-Poderoso, querer agradar esse Deus. Nós simplesmente pedimos a Deus certas coisas, pedimos e pedimos coisas que vão nos favorecer, coisas que nos vão nos gloriar, e esquecemos que quem dá tudo é Deus. Nós esquecemos que quem dá tudo é o nosso Todo-Poderoso. Quem nos faz acordar todos os dias pela manhã, que nos dá o ar, nos dá a vida, é o Todo-Poderoso. Mas nós não temos nenhum pingo de gratidão para com Ele. Nós não temos nenhum pingo de falar assim, Deus, te agradeço por mais esse dia. Nós não fazemos isso. Nós somos ingratos. E aqui tem um Davi disposto a não dormir, a não descansar, a não se dobrar, a ficar insatisfeito enquanto ele não pudesse agradar esse Deus Todo-Poderoso. E nós vemos que Davi fez todo o planejamento e Salomão construiu o templo. Anos depois, já nos seus descendentes, aconteceu que Nabucodonosor, grande Nabucodonosor, destruiu o templo, pegou seu ouro ali, que era não sei quantos avaliados, quantos bilhões de dólares de avaliação que fizeram os seus patrões, não sei quantos bilhões, acho que 800 bilhões de dólares daria o templo, 800 bilhões, a fortuna de Salomão era 3 trilhões, é o que os pesquisadores estimam, né? Aí nós vemos que aconteceu que destruiu todo o templo, levou todo o ouro, levou tudo. E aconteceu depois que em Esdras e Neemias lá voltaram, lá você pode acompanhar no livro dos dois, reconstruir o templo do jeito mais simples, mas algo simbólico para Deus. E nós vemos que Amós, você que pode pegar na sua Bíblia aí, vai estar na tela aí, Amós 9:11. Coloque na tela aí, Anderson. Nem vou pegar, não. Amós 9:11. Ele diz o seguinte: naquele dia, tornarei a levantar a tenda de Davi que caiu, e taparei as suas aberturas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e edificarei como nos dias da antiguidade. É só 11. Nós temos aqui Amós falando de uma profecia, que coisas que iriam acontecer. Ele fala, naquele dia, tornarei a levantar a tenda de Davi. Mas o templo estava lá restaurado, por Esdras e Neemias. Logo depois, Herodes deu uma reformadinha depois no templo, ainda na época de Jesus. Foi a terceira, vamos supor assim, reforma ali do templo. Deu uma repaginada nova ali, melhorou um pouquinho mais que estava antes de Esdras e Neemias. Foi até o tempo que Jesus frequentava, era esse tempo de Herodes, que Herodes tinha dado uma reformada nele, uma mudada. Mas Amós fala o seguinte: eu tornarei a levantar a tenda de Davi. Mas o que isso quer dizer? Mas o templo estava lá, qual é a diferença? Se o templo estava construído na época de Davi, Salomão construiu, Davi planejou, estava ali Esdras e Neemias ali, levantaram ali naquela época ali o templo ali, a cidade, reformaram, saíram do exílio, foram lá, reformaram a cidade, montaram de novo ali o templo, fizeram tudo ali conforme devia ter feito. Mas Amós está dizendo aqui que no tempo futuro, dando uma profecia, você lê o capítulo todo de Amós, o capítulo 9, você vai ver uma profecia para os dias que iriam se passar. E ele fala, naquele dia tornarei a levantar a tenda de Davi. Você vê que Deus tinha planejado, ele mandou fazer a tenda, mas ele não mandou fazer o templo, ele autorizou fazer o templo, ele não mandou, ele autorizou. Tinha uma tenda ali em Israel, Jerusalém naquela época. Davi quis dar mais a Deus, quis dar um templo a Deus. Nós pegamos ali em Atos 15, 15. Ele diz o seguinte: uma reunião ali na Assembleia de Jerusalém e a decisão que eles tomaram. Ele diz o seguinte, Atos 15:15. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei e retificarei a tabernáculo de Davi, que está caído, levantar-lo-ei
das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor, e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas as coisas, que são conhecidas desde toda a eternidade, pelo que julgo que não deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Mas nós pegamos aqui do versículo 15 e 16. Versículo 16, ele diz o seguinte: depois disto, voltarei e edificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Nós temos aqui um terceiro templo já construído. Construído não, reformado. Que era o templo que Jesus frequentava, que está aqui o Atos, está aqui seus discípulos. Aqui numa assembleia, aqui decidindo o que fazer. Nós temos aqui que ele fala assim: o que está acontecendo? Vai voltar a edificar o tabernáculo de Davi. O que será isso? O que será esse tabernáculo de Davi? Porque tinha o templo estava lá, estava construído, estava lá bonito, tá? Não estava igual de Salomão, mas estava construído. Estava lá bonito, vamos por assim dizer. Mas ele está dizendo que ele voltará a reedificar o tabernáculo de Davi que está caído. Está caído? Aonde o pessoal adorava a Deus, estava lá em pé. Aonde os judeus iam lá todos os sábados ler a Torá, ler os ensinamentos. Até Jesus estava lá antes de morrer, que aqui já tinha morrido. Mas estavam lá. O que é esse levantar, reedificar o tabernáculo de Davi? É levantar, é reedificar, é levantar aquilo que estava caído, aquela vontade, aquele desejo, aquela vontade de agradar a Deus que Davi tinha. Quando estava lá no tabernáculo, apenas naquela tenda no meio do povo, Davi ficou louco, Davi não se aguentava, Davi não conseguia pensar, não conseguia dormir, porque ele via um Deus meio que no achar popular dele, ele estava ali jogado ali no meio do povo. Estava ali no meio da cidade, ali entregue ali, estava ali no meio de uma tenda. Para ele era muito pouco para Deus. E Davi diz algo interessante ali em Salmos 27, 4. Ele diz o seguinte, coloca na tela que eu não vou pegar não. Ele diz aqui: uma coisa pedir ao Senhor que eu buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. Davi tinha uma coisa que mexia dentro dele, que era uma coisa tremenda, que era a vontade de fazer o que Deus queria. Era a vontade de agradar ao Todo-Poderoso de uma forma excepcional. Davi tinha uma vontade extrema de estar perto de Deus. Ele sentia que Deus estava um pouco longe ali no meio do povo ali, que ele queria Deus no templo, não queria algo que pudesse edificá-lo, que pudesse agradá-lo. Davi disse uma coisa pediu a Deus, que eu buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Naquela época nós tínhamos a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus. A presença de Deus, aquela arca estava ali naquele tabernáculo, naquela tenda. Davi queria o quê? Morar ali dentro. Davi queria apenas morar. Nós temos Salomão. Deus fala assim: Salomão, o que você quer que eu te dou? Fala uma coisa que você quer. E muita gente só fala de Salomão. Que Salomão pediu sabedoria. Muito bonito, sabedoria. Ganhou riquezas. Pediu sabedoria para ajudar, poder orientar o povo de Deus. Mas o pessoal só fala de Salomão. Mas porque esquece de Davi. Olha o que Davi pediu. Uma coisa pedir ao Senhor. Só uma coisa. Ele era rei. Rei de Israel, todo poderoso ali no momento. Grande rei Davi. Ele só pede uma coisa. Pedi ao Senhor e a buscarei. Ele não só pediu, ele queria, ele estava buscando, ele estava querendo ser saciado por essa presença de Deus. Que eu possa morar na casa do Senhor. O que ele queria? Ele queria a presença de Deus todos os dias na vida dele. Porque era esse entendimento. Depois que o véu se rasgou, Jesus veio morar dentro de nós. Mas naquela época ali, o entendimento que eles tinham é que Deus, aquela presença de Deus estava dentro do tabernáculo, dentro da tenda. Estava ali perto da Arca da Aliança. E Davi só pede uma coisa: Deus, deixa eu morar aí. Deixa eu ter essa presença.
É por isso que Deus, por meio do profeta Amós ali, e por meio ali em Atos, você viu comigo 15:15, ele fala: eu quero buscar isso de novo. Eu quero levantar esse que está caído. Eu quero reedificar, eu quero levantar, eu quero promover isso novamente. Eu não quero mais esse templo aqui, que está aqui só por estar. Que as pessoas vêm aqui todo sábado aqui, faz sua oração, faz ali, lê a Torá, lê ali a Bíblia, e por aí fica, e depois volta a fazer o que eles queriam. Não, eu quero retificar, eu quero renovar aquilo que eu fiz com o Davi. Como era com Davi, o homem segundo o meu coração. Eu quero essa presença novamente. Eu quero buscar eu quero as pessoas me buscando, querendo me agradar novamente. Eu quero essa entrega igual tinha Davi. Davi não se importava com o cargo dele. Ele se importava de ter Deus com ele. A presença de Deus com ele. Era isso que ele se importava. Foi por isso que ele foi um homem segundo o coração de Deus. Porque, você fala, ele pecou, ele fez uma grave coisa, perdeu até o trono, para você ver. Um homem que pecou, um homem que fez coisas erradas, mas Deus não está se importando se você faz coisas erradas. Ele quer que você pare de fazer e volte a agradá-lo. Ele quer que você volte a fazer o que é a vontade de Deus para você. Ele quer que você volte. Mesmo que você, eu pequei, eu errei, eu saí do caminho de Deus, não importa. Deus não está perguntando nada disso para você. Ele quer somente que você volte. Ele quer somente resgatar dentro de você, como ele queria resgatar naquele tempo lá dos Atos, dos discípulos, dos profetas ali, dos apóstolos. Ele queria resgatar esse sentimento que Davi tinha para com ele. Essa vontade, esse zelo, essa prioridade que Davi tinha na vida dele, que era agradar ao Todo-Poderoso, ao Deus de Israel. E ali em Salmos 86, versículo 11, ele diz o seguinte: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Une ao temor do teu nome. Une meu coração ao temor do teu nome. Esta é o que Davi queria. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Davi queria ser ensinado. Davi tinha uma prioridade. E Deus tinha que ser o centro dele. Deus tinha que ser aquele centro da vida dele. Aquele centro do teu querer. Ali é onde que Davi deveria andar. Ali é onde que Davi deveria se sujeitar a Deus. Ele tinha que mostrar esse zelo. Esse zelo no caminhar, esse zelo no seu andar. Mas fala, ele errou, mas pediu perdão e voltou. É isso que Davi queria. É andar na tua verdade, andar no teu caminho. Era une o meu coração o temor do teu nome. Olha só que coisa magnífica. Olha só que o temor de Deus é o princípio de todas as coisas. Nós temos ali em Provérbios, está escrito isso. Está aqui dizendo, une o meu coração o temor do teu nome. Para que eu possa o quê? Andar fazendo a tua vontade. E é muito complicado isso hoje em dia, ainda mais hoje em dia. Muitas pessoas vêm na igreja, frequentam, veem as lives, veem aí as mensagens do pastor Carlos, veem tudo, mas não é só ouvir, é andar no caminho, é simplesmente andar no temor do Senhor, andar fazendo a vontade de Deus. Essa tem que ser a nossa prioridade. Isso tem que ser a nossa prioridade de vida, a nossa prioridade do nosso caminhar com Deus, nosso seguir firme com Deus, é buscar sempre morar na casa do Senhor. É morar como? Você fala assim, eu vou morar na igreja igual o Anilton? Não é morar na igreja. É buscar fazer a presença de Deus. Ele diz, eu vou andar e vou continuar buscando. Se eu posso pedir uma coisa, que eu possa morar no teu santo templo. Que eu possa buscar. Eu quero buscar, não quero só morar, eu quero buscar ainda mais. Eu quero ainda mais ter o Senhor. Eu quero ainda mais buscar essa santidade, esse temor do Senhor. Eu preciso, eu necessito. É disso que Deus quer hoje em dia. É isso que Deus quer hoje em dia. Não adianta você só vir na igreja, não buscá-lo de todo o teu coração, no temor do Senhor. Não adianta nada. Não adianta você só ouvir aqui, só nos ouvidos aqui, você vai ser só um mero
telespectador que vai estar nos assistindo aqui, não vai mudar em nada a sua vida. Aí você vai falar assim, Deus não presta, porque minha vida não muda. Não é só isso. Não é só você parar aqui 40, 50 minutinhos aqui todos os dias, segunda a sexta, e ouvir nossa live, que você vai estar bem, vai estar liberto. Não, eu estou bem. Não mal nenhum pode me atingir, não. Você tem que estar buscando essa presença de Deus na sua vida. Isso tem que ser prioridade na sua vida, seja como Davi, que eu possa buscar no teu santo templo, eu possa querer a tua presença na minha vida, que eu possa sempre desejar ser esse homem zeloso, esse homem que era rei, mas não só se importava em ser rei, mas buscava. Você vê que ele fala assim, eu nem quero dormir, eu não quero descansar, enquanto eu não fizer algo para o Senhor. Enquanto eu vejo o Senhor só nessa tenda aí, eu não quero só isso. Eu quero dar mais, eu quero agradar ao Senhor. É isso que Deus quer. Deus quer um coração desejoso pela presença dEle. Deus quer um coração que deseja, que arde, que tem uma chama ali dentro que arde cada vez mais pela presença de Deus. Isso que Deus quer. É isso que Deus deseja de mim e de você. De nós todos. É isso que deseja. É isso que Ele deseja e é isso que Ele quer e é isso que nós devemos buscar sempre. Um coração desejoso, um coração zeloso, que zela pelas coisas de Deus, que zela pela vontade de Deus. A vontade, às vezes, fazer a vontade de Deus é complicado, é difícil. Mas se Ele pediu para você fazer, vai e faça. Porque se Ele pediu, Ele te dá as condições. Ele vai te sustentar, Ele vai te proteger. Vai e faça sempre a vontade de Deus. Não será fácil. Até Jesus disse que é difícil, a porta é estreita. Mas vá e faça. Ele não disse que a porta é estreita e ninguém vai passar. Não, você passa. É estreita, mas você passa. Você só não passa do jeito que você quer, mas passa do jeito que Deus quer que você passe. Então, aceite sempre buscar essa vontade de Deus. Tenha um coração zeloso para as coisas de Deus. Você que é obreiro, você que é pastor, evangelista, o que quer que seja sempre zeloso pelas coisas de Deus. Seja sempre zeloso para fazer a vontade de Deus. É isso que Deus quer e é isso que Deus almeja. Um coração igual Davi. É isso que ele falou em Atos 15, versículo 16. É um coração. Eu quero reedificar, eu quero levantar, eu quero reerguer o tabernáculo de Davi. Eu quero reerguer aquela tenda de Davi, para que as pessoas possam me buscar e ser zelosos como eles eram antes, conforme Davi foi. É isso que eu quero e é isso que eu almejo. É isso que Deus quer para você, é isso que Deus quer para mim. Que nós possamos sempre ter esse coração zeloso para as coisas de Deus, que eu tenho certeza que nossa vida será a vida de bênção, a vida de grandes coisas, uma vida de maravilhas. Eu tenho certeza que é isso que Deus quer para nós e é isso que nós devemos fazer. Então, se você não estava fazendo, não estava sendo zeloso para as coisas de Deus, não estava tendo essa prioridade de buscar a Deus, de se entregar a Deus, ele diz aqui que é prioridade. Às vezes, deixa eu beber minha água. Às vezes, o seu trabalho vira prioridade para você. Às vezes é a sua faculdade, às vezes é a sua família. Você está falando que família não é importante? É, mas primeiro vem Deus. Deus tem que ser sua prioridade em tudo. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas. Buscar primeiro o reino de Deus. Buscar primeiro a Deus. Sua família não está bem? Busca a Deus. Seus negócios não vão bem? Busca a Deus. Seus estudos não vão bem? Busca a Deus que Ele dá sabedoria. Busque sempre a Deus, em primeiro lugar. Deixa Ele ser prioridade na sua vida.